Vamos lá agora mudar um pouquinho de assunto. Depois da Controladoria Geral da União apontar falhas nos repasses de emendas às ONGs, o ministro Flávio Dino cobrou providências cabíveis da Polícia Federal. Vamos entender essa história com a Jana Camelo, que vai trazer mais informações para a gente agora. Conta aí, Jana. Pois é, Evandro, esse caso envolve desvio, suspeita de desvio de recursos federais por meio de emendas parlamentares e faz parte de um trabalho que tem sido feito pela Controladoria Geral da União desde o ano passado, a mando do ministro Flávio Dino, de auditoria ali em todos esses repasses que foram feitos para ONGs desde 2020, entre 2020 e 2024, né? É uma decisão do ministro Flávio Dino porque ele é relator, lembrando de 3 ações que questionam aqui no STF a legalidade das emendas parlamentares, das emendas impositivas, né? São aquelas de execução obrigatória por parte do governo federal. E aí nessa auditoria, Evandro, não foram todas as ONGs que receberam recursos que foram auditadas, foram selecionadas algumas ali, né? Por conta de alguns critérios que foram colocados pela CGU, e do que foi auditado, o valor total que foi auditado nesse período, 355 milhões de reais auditados e mais de 15 milhões podem ter sido desviados. Isso é o que consta ali nesse relatório final da Controladoria Geral da União, e aí o ministro Flávio Dino pediu que esse relatório, com todos esses detalhes, seja repassado para a Polícia Federal. E aí agora a Polícia Federal vai usar ali ou abrir novos inquéritos ou usar esses dados em investigações que já estão em andamento. O ministro Flávio Dino, nessa mesma decisão, solicitou algumas outras informações também de outros órgãos. Ele determinou, por exemplo, que o governo federal e o Congresso Nacional se manifestem sobre esses dados. Ele determinou também que a AGU analise quais as providências cabíveis para responsabilização civil e administrativa por uso irregular de recursos públicos, e também oficiou o ministro Rui Costa, o ministro da Casa Civil, pedindo para o ministro revisar administrativamente o que ele chamou de anomalias no uso de recursos públicos por meio ali de emendas parlamentares. O ministro, nessa decisão, ele finaliza dizendo que o seguinte, que o que foi encontrado ali nessa auditoria da CGU evidencia um cenário crítico de fragilidade na execução de emendas por organizações da sociedade civil, marcado por falhas estruturais, ausência de governança, irregularidades contratuais e controle deficiente. Evandro. Obrigado pelas informações. Em outras palavras, né, Henrique Kriegner, o mau uso do dinheiro público é você receber uma verba e não conseguir comprovar com as documentações necessárias ou com a prova de que aquilo teria sido utilizado para o qual foi enviado, o que coloca em xeque, inclusive, o envio de novas emendas parlamentares a parte dessas organizações. Exato, Evandro. Olha, se fosse dentro de uma empresa e um funcionário fez um pagamento ou fez um repasse para uma empresa que não prestou o serviço, para uma outra empresa, uma organização não prestou o serviço ou não consegue comprovar, o que aconteceria com essa empresa contratada e o que aconteceria com esse funcionário, né? Acho que a gente tem que... E o que colocar em comparação com o que vai acontecer com esses parlamentares. Essa é a grande questão, porque que a gente que tem coisa estranha e cheirando mal nessa questão de emendas parlamentares, a gente já sabe. Tem muita coisa aqui, a história aí que não se fecha, realmente repasse milionário acontecendo para organizações que não têm os resultados comprovados, ou mesmo repasses até recorrentes, e isso é de se preocupar. A pergunta é, o que é que vai acontecer? Precisa acontecer algo de uma vez por todas. E aí, o que não faz sentido também é o poder público exigir tanta burocracia do cidadão comum e não ter essa mesma burocracia na hora de se autofiscalizar, de garantir transparência. Ah, não, mas é porque esse dinheiro não chega, é preciso chegar. Ok, é preciso chegar, mas quando você precisa oferecer um serviço público, o cidadão enfrenta uma série de desafios, ele tem que cumprir inúmeras regras para ter acesso àquilo da maneira como ele deveria. Por que isso não acontece do lado oposto, né? Também se cumprir regras bastante rígidas para que esse dinheiro, então, seja entregue àqueles que, de fato, utilizarão da maneira correta.
Exato, e aí a gente tem que voltar até um passo atrás para poder até questionar a natureza dessas emendas, né, Evandro? Assim, será que esse dinheiro que está indo para a União todos os anos, que está indo lá para Brasília, ele não seria melhor gasto no município, no estado? É isso que eu defendo sempre aqui. Ao invés da gente ter uma carga tributária tão organizada, tão pesada na verdade, e o Pacto Federativo tão desorganizado no sentido de muito do que é produzido nas cidades e nos estados ser encaminhado lá para Brasília, para depois reverter para prefeitos em questão de emendas parlamentares, voltar para os municípios, é vergonhoso. Os prefeitos ficam lá em Brasília de joelhos pedindo por emendas parlamentares para comprar uma ambulância, para construir, reformar um hospital, reformar uma escola ou fazer algum investimento maior dentro do município. É vergonhoso esse cenário e aí abre espaço para tudo isso, né? Parlamentares que nunca lidaram com dinheiro, foram eleitos talvez pela sua opinião, nada de errado com isso, mas agora tem um orçamento milionário para distribuir entre a sua base eleitoral. É nisso que dá. Zé, eu quero te ouvir. Pois a resposta para isso, Krieger, é a reforma tributária, que define ali o imposto municipal, o imposto estadual e o imposto federal. Mas a maior parte fica mesmo para o governo federal. E o que acontece? A grande crítica que se faz a esse método de 55 bilhões de reais nas mãos dos parlamentares é a pulverização. Tá certo, o argumento é bom, de que o deputado conhece muito bem o estado, o município e por isso sabe as prioridades. Mas é o seguinte, que o gestor público não pode ser um gastador de dinheiro público. Essas emendas, elas estão indo para a festa de aniversário de município, para fazer fonte luminosa em praça do interior, para vários gastos que não são essenciais, não são bons os gastos. Alguns sim, é uma ponte, um asfalto num distrito, alguns são. Mas o grande mal é que ele pulveriza o orçamento da União. E aí o governo federal fica sem recursos para fazer uma grande obra de infraestrutura. Estamos falando de governos em geral, não é no governo Lula, ou para evitar essa história, dá dinheiro para o Lula fazer política, não. Estamos falando geral, porque amanhã será outro presidente da República e assim por diante. Então, assim, pulveriza e o governo fica descapitalizado para fazer uma grande obra boa, uma BR, uma ferrovia, uma rodovia, assim por diante. Isso é o mal. E, por outro lado, esse dinheiro tão pulverizado assim, ele facilita a corrupção. Aí tem esse nome bonitinho de desvio de dinheiro público. Não, isso é roubo de dinheiro público mesmo. Emenda é dinheiro público, né? A gente sabe muito bem disso. A questão das emendas, ela é toda errada. Lá atrás eu avisei. Olha, o ministro Flávio Dino determinou, não é pediu não, determinou que a Procuradoria-Geral da República, que a Controladoria, que tem um serviço eles têm um programa de inteligência artificial muito bom. Eles identificam as grandes possibilidades de roubo e avisam. Aí entra o humano. Olha, aqui acende a luz vermelha nesse município, com várias ligações. Então, assim, a Controladoria e o Tribunal de Contas da União. Então, lá atrás, eu sabia que nesse novo método de avaliar ia sair muito coelho disso aí. E agora está começando a sair. E vem os nomes, né? E depois os nomes dos parlamentares, porque a emenda não anda sozinha. Fala, Piper. Olha, isso é claro que fica uma vergonha que atinge todas as esferas do público e do privado também, porque um não consegue se beneficiar sem a ajuda do outro. É importante que isso também fique bem claro. Se tem o prefeito corrupto, e são muitos, tem também o empreiteiro que paga. É assim que as coisas funcionam. Se tem a ONG totalmente sem escrúpulos, tem também o deputado, ou sei lá, o gestor que encaminha dinheiro para elas. Eu recentemente conheci o caso aí de um ex-jogador de futebol que abriu uma ONG, recebeu um dinheiro de não sei quem para supostamente desenvolver futebol, não sei onde, não desenvolvia coisíssima nenhuma, pegava o dinheiro para ele. Isso lembra a história daquela época em que lançaram os bingos. Então tinha um monte de gente querendo abrir bingo. Mas qual era a regra? Para você poder abrir um bingo, você teria que estar ligado, teria que ter o aval
de uma entidade esportiva. Então, a entidade esportiva que batia lá no governo, governo, eu quero autorização para abrir um bingo. Aí ela arrumava um parceiro e não faltavam parceiros. Então, como tinha muito mais parceiro do que entidade esportiva, com o tempo começou a aparecer a Associação Paulista dos Jogadores de Bolinha de Gude, Federação de não sei o quê. Aí virou uma pouca vergonha, porque todas essas entidades, obviamente, eram fictícias. Mas tudo isso para dar chance para o operador abrir o desejado bingo. Até que chegou um ponto, o governo falou, quer saber de uma coisa? Acaba tudo. Então, de alguma forma, alguém tem que fechar também a torneira para isso. E estados, municípios e as torneiras do governo federal, porque hoje também já tem emenda municipal e estadual, porque o que é ruim se alastra com facilidade. Agora, 5h21, quem nos acompanha pela rádio, aquele intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Ô Bruno Musa, e só para a gente arrematar, o Zé também trouxe um detalhe interessante no final da fala dele. As emendas, elas não andam sozinhas. Elas são enviadas por parlamentares que deveriam nos representar da maneira correta. Então, elas não andam sozinhas e não são criadas sozinhas, né? Eu colocaria isso também. Essas emendas, elas vêm do nosso bolso, do pagador de imposto. Eu acho que todos aqui colocaram pontos importantes, e esse é um tema que me trouxe uma questão que eu sempre bato aqui. A política, ou grande parte dos burocratas e dos tecnocratas, querem colocar a população na tal da divisão como um todo de esquerda ou direita, como se não houvesse um debate construtivo. A gente não cresce sem debate. Veja só, as emendas parlamentares, elas são oriundas do pagador de imposto, de todos nós, e hoje ela representa por volta de 50 bilhões, certo? Vamos falar do orçamento primário, que está na casa ali dos 2 trilhões e 400, 2 trilhões e meio. Desses, 90% já são gastos carimbados, obrigatórios, sobra, portanto, por volta de 200 bilhões, que é para investimentos, que é para manutenção das instituições. Desses 200 bilhões, de 2 trilhões e meio, desses 200 bilhões, 50 bilhões são emendas parlamentares. Ou seja, o Brasil está completamente virado do avesso. E vem o virado do avesso que você falou. Supostamente, funcionários públicos que trabalhariam para o povo no Brasil se inverteu. Significa que nós nos tornamos funcionários, por não dizer servos, daqueles que hoje habitam Brasília, que muitos deveriam ser transitórios, estão lá ad eterno, seja através de amigos, seja através de gerações de familiares. Então, aqui não há uma divisão de esquerda ou direita, ou extrair dinheiro da população em direção do rico ao pobre. Não, é de todos nós em direção aos poucos governantes, aos poucos burocratas que habitam Brasília e simplesmente sequestraram aquele espaço, o espaço público brasileiro, e nós nos tornamos os servos, sendo obrigados a financiá-los. E ai de nós se questionarmos, hein? Então, o ponto principal é que, na vida, qualquer descentralização faz com que você tenha maior eficiência. Quem é, em sã consciência, que acredita que um orçamento trilionário, na mão de poucos, em Brasília, não inverteria a ordem e faria com que os incentivos perversos da política se sobressaíssem frente aos interesses da população? Fica claro, é o Brasil de hoje.